Olá, meus irmãos, que Deus abençoe. O ministro Fábio falando. Bem-vindos a mais um curso da Escola de Ministros, que tem aí um tema muito importante para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual e para que as bênçãos de Deus estejam realmente sobre nós, tá bom? O texto que eu quero me deter aqui, e eu quero falar nessa videoaula sobre primícia. Amém, meus irmãos? Primícia, tem gente que não sabe o significado, a importância da primícia, né? Dentro aí o contexto de dízimos, ofertas, tá bom? E nessa aula nós vamos aprender um pouco mais. Eu tenho um texto aqui maravilhoso que é Romanos 11, 16, tá? Romanos 11, 16. E o texto vai dizer assim: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também usamos o são, tá bom? Eu sei que esse aqui é um texto genérico, o contexto fala da história de Israel, dos judeus, né? Eles como os primeiros, né? Como a base de toda a fé, de todo o princípio que levou bênção para os povos. O apóstolo Paulo vai falando da situação atual dos judeus e também a situação futura de restauração deles, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês aqui nesse texto, tá? Que embora ele fale da raiz judaica, né, como base de bênção para os povos, esse texto ele pode ser aplicado como base para um contexto geral, tá bom, meus irmãos? A respeito da importância das primícias ou do ato de primiciar, tá? Então, neste caso, eu me refiro, que é o texto que nós estamos, a matéria que estamos estudando, aos dízimos e ofertas. Irmão, primícia é o que vem primeiro, né? É o que é separado primeiramente. Então, algumas pessoas já me perguntaram sobre primícias, né? Algumas nem imaginavam que isso está relacionado ali à oferta, ao dízimo, e nesse estudo de uma forma aí prática, né, e abençoada, a gente vai esclarecer aí as bases da primícia para que a gente viva o princípio bíblico e viva o retorno bíblico, ou seja, as bênçãos pela obediência, amém? Nesta área também, o cristão, ele tem como Senhor e Salvador da sua vida Jesus Cristo, amém? Então, todas as áreas da vida do cristão tem que ser regida pela palavra, tá bom? Não pode haver exceção. Obediência pela metade é desobediência. Então, a obediência a Deus é completa. Então, nós devemos deixar o Espírito Santo trabalhar pelo entendimento da palavra, né, em oração, em todas as áreas da nossa vida. Meu intuito aqui não é convencer ninguém a respeito de dízimo, de oferta, de contribuições de primícia. Tá? Por quê? Porque a minha aula é especificamente, em primeiro lugar, voltada para cristãos, para salvos, aqueles que já têm a Bíblia como regra de conduta da sua vida. Então, a fé é uma questão moral, amém? Então, não vou me deter sobre assuntos de religiões ou pessoas que atacam, que falam contra. Irmão, opinião sem fundamento é só opinião, entendeu? O que eu venho falar aqui não é opinião, tem fundamento. E se tem fundamento, tem resultado. Amém? Então é isso que eu quero para a vida de vocês, alunos. Resultado prático da obediência à palavra no que diz respeito às primícias. Tá bom? Então, a honra financeira a Deus é um princípio. Em toda a Bíblia, nós temos aí passagens onde Deus, como divindade, o Theotes, ali deve ser honrado. Theotes, eu falo a palavra grega para divindade, Theos, para Deus, tá? Deve ser honrado, tá? Então, meus amados irmãos, o que é interessante é que essa honra é um dos princípios, tá? Do legado da lei mosaica, tá? A honra de primiciar. Nós temos o contexto das festas, né, das primícias. O que é primícia? O que vem primeiro. Então, por exemplo,
o dízimo, né? Isso tem no material, o resumo do primícia, dízimo e oferta. Tudo que você deu 100% é uma oferta. É 100% do que você tinha, ou do que você propôs no coração, que isso é muito interessante, que a pessoa espera a Deus, deixa Deus me tocar. Não, irmão, quem tem que propor no coração é você. A palavra já está aí falando sobre generosidade, sobre as primícias, sobre as ofertas, enfim, sobre tudo. Então, você propõe no seu coração, dá uma oferta. Aquele valor total que foi proposto no seu coração quando é dado é uma oferta, porque é 100% do que foi proposto. Tá? O dízimo já é 10%. Então, é matemática, é muito fácil. 1.000, o dízimo é 100. 100, o dízimo é 10. E assim por diante, tá bom? Mas o dízimo, ele é uma primícia. Entendeu? Ele é uma primícia. Então, o que acontece? Mesmo que você tire os seus 10%, se isso não foi a primeira coisa que você decidiu fazer ao receber o seu salário, ou um presente, ou seja, qual a forma material que você recebeu e quer honrar a Deus, né, honrar o templo, enfim, se isso não é a primeira coisa que você faz, não é primícia. Então, esse assunto que nós estamos estudando aqui, que muitos erram sobre primícia, trazendo para o contexto de hoje. Lá no material tem todo o contexto do Antigo Testamento como prefiguração, como tipo, né? E o antítipo, que é o cumprimento desse projeto, é explicado no Novo Testamento e é trago para os nossos dias atuais dessa forma, que se você separa um dízimo que é 10%, mas você fez um monte de coisa, pagou uma conta, comeu, passeou e deixou os 10% por último, já não é primícia. Não foi a primeira coisa que o seu coração desejou fazer em relação a honrar a Deus com o que você tem, com o seu dinheiro. Amém, meus irmãos? Então, vamos lá. Dízimo 10%, primícia 1%. Né? Por exemplo, deixa 100 ovelhas, as 99 ovelhas em busca de uma. 1%. Tá? Então, preste atenção. Primícia é o 1%, que é a primeira coisa. Entendeu? E de tudo, não só do dinheiro. Poxa, eu estou aqui com 10 camisas, né? Eu vou deixar uma na mão da liderança, do pastor, para ele fazer alguma coisa, uma rifa para ajudar a igreja, ou doar para alguém que precisa, está entendendo? Ou até mesmo ofertar para ele. Enfim, isso é primiciar, né? É você saber separar alguma coisa que você recebe para honrar Deus de alguma forma. Amém? Eu ganhei um jogo vamos lá, de travesseiros, né, de cama. Eu estou com 3, 4 edredons aqui. Eu vou primiciar, eu recebi, eu vou separar logo um para ser para a glória de Deus. Vou lá para o templo, para honrar, abençoar alguém, para a obra, até mesmo para o utensílio da própria casa do Senhor. Você está entendendo? Então, primiciar é muito importante, tá? E a base que eu venho deixar aqui para vocês, tá? Que a primícia tem que ser o ato primeiro, né? Então vamos aqui, ó. A honra financeira a Deus é um princípio dentre tantos outros da lei mosaica, né? E antes da lei já tinha gente praticando, né? A questão da oferta, do dízimo da primícia, como Abraão, né? Então, nós vemos aqui que é interessante. Somos abençoados, nós gentios, né? Somos abençoados por essa raiz. Isso é o contexto de Romanos 11:16. Então nós somos abençoados por essa raiz, ou seja, Israel foi o primeiro povo a ter contato com o Criador único, enquanto os povos viviam debaixo desse domínio de superstição e idolatria. Né? Então, olha só, quando ele fala lá de Israel, que se a primícia é santa, essa questão que nós falamos aqui, se as primícias são santas, também amasso ele, falando do princípio Israel e nós, a igreja hoje, composta de todos os povos, né? Ele vai falando também que se a raiz é santa, também os ramos são, a gente pode aplicar para esse princípio da oferta, porque o povo de Israel tinha como princípio primiciar, tinha até mesmo a festa das primícias, dos primeiros frutos da terra que eram entregues ali para a glória, para louvor de Deus, entendeu? Olha só que interessante, tá? É isso que você precisa entender comigo aqui.
O ato de primiciar Deus abençoa todo o resto. Então, se a primícia é santa, o resto é. Então, o que a primícia faz? Por exemplo, eu tiro um dízimo. Mas o dízimo, que é 10%, já também é primícia. Dízimo também tem que ser primícia. Por quê? Porque é os 10%, mas também é o primeiro ato. E o 1% está incluído nos 10%. Então, o dízimo se torna primícia. Então, quando a primeira coisa que você faz, vou dar um dízimo, recebi o dinheiro, uma oferta. Primeira coisa que eu vou fazer recebi um dinheiro, vou ofertar. Vamos falar só do dízimo, não. Vou ofertar. Vou dar, valor X, que excede os 10%. Se você fez isso já de início, foi a primeira ação, a primeira reação do seu coração, o primeiro desejo, você primiciou. Você viveu um princípio que vai trazer um retorno de bênção para você, cristão. É esse o propósito, amém? Do ensino, princípios que nos abençoam, que nos traz retorno, amém? Que nos traz retorno, tá bom? Então, esse ato de primiciar, por exemplo, quando você dizima e primicia ao mesmo tempo, deu dízimo e como você fez isso primeiro, não por último, então primícia também é primeiro, você já abençoou todo o resto do seu salário. Olha que lindo. Você sabia que os dinheiros primiciados, vindo no dízimo ou ofertas, eles não podem ser usados pelo sistema, pelo príncipe deste século para outros fins, para coisas, para crimes, para coisas hediondas, para pecados. Então, olha que lindo, o dinheiro é abençoado, o dinheiro de dízimo não pode ser usado pelo sistema do anticristo para outros fins que destroem o ser humano, que são usados para ostentação, em detrimento de pessoas que necessitam. Olha só o poder de primiciar. Se a primícia é santa, o resto é. Então, quando primeira coisa, você entrega a Deus o que é de Deus, todo o resto é abençoado, irmãos. Então, olha só, vamos viver o princípio que nós temos um adversário que quer nos acusar na falta de entendimento da palavra, ou na desobediência da palavra, ou a obediência parcial, incompleta. Osés nos diz isso, que só tem uma coisa que pode destruir o povo de Deus, você, nós que somos povo de Deus, filhos de Deus, que é a falta de conhecimento, e a falta de conhecimento prático, não entender o que se deve fazer. É importante primiciar, é mandamento, é bíblico, no Antigo e no Novo, tá bom? Já falei, não estou aqui para debater, estou aqui para mostrar o que está na palavra. Tá? O próprio Jesus falou numa situação que eles estavam sendo acusados dos seus discípulos não pagarem imposto ou uma coisa assim, e ele vai dizer, através da moeda, que tem a esfinge, tem lá o desenho, a gravura de César, ele vai falar, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Novo Testamento, gente. Novo Testamento. Você está entendendo? Por quê? Porque tem umas conversas que falam, Antigo Testamento não vale. Tudo é Bíblia. Por que o Antigo Testamento e o Novo Testamento é uma coisa só? A única coisa que você tem que diferenciar é como interpretar. Entendeu? Porque algumas coisas do Antigo Testamento são figuras que já se cumpriram em Cristo. Mas os princípios são mesmos, porque Paulo vai dizer no Novo Testamento que o fim da lei, ele fala da lei de Moisés, no Antigo Testamento, é o amor. Então o amor vai ser abolido porque foi criado, elaborado no Antigo Testamento? Não pode. Entendeu? Então a mesma coisa com dízimo, com oferta, porque se eu tiro o dízimo, se eu tiro a oferta, se eu tiro a primícia como algo que era do Antigo Testamento, eu tenho que tirar o amor, porque o amor está no Antigo Testamento. Eu tenho que tirar o não cobiçais a mulher do próximo, porque está no Antigo Testamento, entendeu? Então a gente não vai poder amar, não vai poder dizer não à cobiça, não vai dizer não ao roubarás, ao matarás. Você está entendendo? Então não ouçam coisas que não têm fundamento. A escola de ministros está com o único objetivo de mostrar a palavra como é, na unção do Espírito, para te vivificar e te fazer vencer o adversário, que é Satanás com as heresias, os sofismas, que são mentiras que parecem verdade, mas são mentiras. Heresias, filosofias deste mundo. Romanos nos diz bem claro, não vos conformeis com este século, com este mundo, que é o que? O pensamento errado. Mas você tem que se transformar pela renovação do entendimento da palavra. Aí sim,
você entende a palavra, pratica a palavra, você vive a boa, você vive a perfeita, você vive a agradável vontade de Deus. Muitos cristãos não vivem uma vida agradável, boa, perfeita, porque não conhecem ou não praticam os princípios. Entendeu? Então, olha só. Jesus no Novo Testamento falou, dai a César que é de César, a Deus que é de Deus. Então tem o imposto da terra, que sei lá se você tem retorno ou não. Você compra um alimento, você paga imposto. Você paga IPVA, imposto. Você compra um carro, você paga imposto. Você compra uma roupa, você paga imposto. Para o reino dos homens, para César, figuramente, para o governo. Né? Independente se você tem retorno ou não, bom ou não. Então, Jesus está falando, tem o imposto do céu. Né? Ou seja, as obrigações do céu. Por quê? Porque como vamos implantar o reino de Deus na terra com o espírito de avareza? Da onde vai cair os recursos que nós precisamos para sustentar as viúvas, ajudar os necessitados, né? Ter uma estrutura boa para cultuar, para atender pessoas, para aconselhar pessoas, para louvar a Deus? Como nós vamos ter estruturas na terra, implantar o reino de Deus na terra com uma visão totalmente amarrada por Satanás, pelo mundo, maligna, né, movido por espíritos de avareza, de inveja, porque muitos críticos não criticam os dízimos por causa de justiça, mas por causa de inveja mesmo, porque são mesquinhos. E como todo trabalhador, ou pastor, ou ministro, é digno de salário, é digno de receber a condição de se alimentar bem, vestir bem, viver bem, como todas as pessoas. Então o cristão ele não pode ter uma mentalidade errada. Tá? E esse curso de primícia aqui, dízimos e ofertas, já é uma oportunidade de você ter um pensamento aberto para que a bênção de Deus caia sobre você, meu querido aluno, meu querido irmão. Amém? Então, quando você primicia, todo o resto é abençoado. E a primícia não só diz o respeito do material, tá? Mas, por exemplo, o ato de primiciar a Deus abençoa todo o resto. Um dinheiro que é dedicado a Deus, em primeiro lugar, tá? Primícia, entendeu? Faz com que todo o resto seja abençoado. Eu ensinei isso aqui. Assim como falar com Deus, como a primeira coisa do dia, é primícia. Você acordou, em vez de já ir para o celular, para outra coisa, você vai falar com Deus, primiciando seu tempo com Deus. Você vai ter um dia bem melhor, pode ter certeza disso. Tá? Vai ter mais força para avançar, enfrentar os desafios. Entendeu? É a mesma coisa com a pessoa de tomar decisões na vida, seja qual for a área, pedir a direção de Deus com primícia. Primeiro vou falar com Deus. Primiciar. Vai ter tudo para tomar uma direção certa na vida familiar, matrimonial, empresarial, financeira, negócios, o que for. Sabe? É muito importante você entender sobre primícia. Então, querido cristão, deixo aí para vocês esse curso maravilhoso, tá? Sobre primícia. Em primeiro lugar, nesse vídeo, nós vamos estar falando aí sobre o dízimo, sobre a oferta também, muito importante. Mas, a princípio, a primícia, para que muitos que não sabiam, é isso. Tá? Primeiro lugar e também 1%. Tá? Se torna primícia, como expliquei, a ordem 1, 10 e 100%. Primícia, dízimo e oferta. Então você aí, igreja, viva a palavra, dê exemplo, mostre que você é do reino e você sabe o que você está fazendo. E que aquilo que você faz pelo evangelho, o próprio evangelho vai te recompensar. Quando você pratica a palavra, o próprio Deus vai te recompensar e ele não falha, pode ter certeza disso. Amém? Então, nós temos aí algumas outras finalidades da primícia, dos dízimos, das ofertas, que estão no material, e Deus permitir, nós falaremos aqui nessas aulas maravilhosas que estamos tendo com vocês. Que Deus abençoe, quero orar por você. Nesse momento, também abra o seu coração, feche seus olhos. Deus, obrigado por esse aluno, obrigado por essas pessoas que estão nos ouvindo, que todo pensamento contrário, manipulado pelo sistema desse mundo, para prejudicar essas pessoas, prejudicar o avanço do reino de Deus na terra, ó Senhor, sejam quebrados em nome de Jesus. E que nesse momento, a partir desse momento, por essa aula, nós, com os nossos corações abertos, possamos honrar o teu nome, Senhor. Podemos, meu Pai, não nos dar lugar à generosidade, como diz Provérbios, capítulo 11, versículo 26, vai nos dizer que a alma generosa prosperará.
Ó Senhor, então abençoe essas almas generosas, porque não é só questão de porcentagem, de 1%, de 10%, de 100%, mas é questão de não sermos avarentos, Senhor. Porque os avarentos não herdarão o reino de Deus, mas sermos generosos, sem questionar, mas vivendo, praticando e sendo recompensados. Eu abençoo esse aluno, a sua família, seu ministério, a sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, nós terminamos essa aula e, como eu falei aqui, Provérbios 11, 25, na verdade, né, a alma generosa engordará, em algumas traduções prosperará, tá? E o que regar também será regado, aí mais um motivo para você primiciar. O que você plantar, você vai colher. Quem rega será regado, quem ajuda será ajudado. Quem dá alívio aos outros será aliviado quando precisar. Amém? E o versículo 28 do mesmo capítulo: aquele que confia nas suas riquezas, que é o motivo de muitos não quererem abrir a mão, né? Estão debaixo de maldição, confia na riqueza, tem medo de perder. Eu dei um curso de prosperidade, está lá na plataforma, no Instagram, tem todos os cursos lá na bio, lá nos cursos bíblicos, amém? Você tem uma série de cursos já na plataforma digital para você ser abençoado. E eu deixei lá o curso também, os 4 princípios da prosperidade, também está disponível lá pelo Instagram, você acha no link, ou então nas plataformas aí digitais, tá bom? Na Hotmart, mas de qualquer forma, vá pelo link do Instagram, ministro Fábio dos Santos, ministro da Santidade é o nosso chamado, tá? Ministro Fábio dos Santos, Instagram, você tem lá tudo que você precisa, tá bom? E versículo 28, aquele que confia nas riquezas cairá, mas os justos, irmão, quem é justo, que pratica a justiça de Deus, preste atenção, que pratica a palavra, com fé, sem medo, confiando que a palavra te honra, te sustenta, amém? Mas os justos reverdecerão como a rama, olha que lindo, irmão. Então, quem confia em si mesmo, na riqueza, cai, mas quem confia em Deus, fica de pé. E a justiça de Deus é essa: você ajuda o necessitado, você primicia, você honra o tempo, você contribui para o crescimento do evangelho, amém? E isso te traz retorno, porque a justiça de Deus vale sobre você, você está cumprindo a justiça de Deus e você tem a bênção do Senhor. Beijo do coração, até a próxima, Deus abençoe, valeu!